eu sou Antônio Luiz Pinho Ribeiro e hoje nós vamos conversar sobre a interpretação dos achados eletrocardiográficos mais comuns. Nós sabemos que o eletro, então, para ser realizado, ele precisa ser indicado, então tem que preencher uma série de parâmetros, de critérios, o médico avalia e solicita esse exame. E esse exame dentro da rede de teleassistência, dentro dos centros de telesaúde, ele é processado e apresentado para um especialista que interpreta esse eletrocardiograma, que faz o laudo, né? E esse laudo é devolvido ao médico assistente. E quando o médico assistente avalia, ele vai ter que ver quais foram os diagnósticos obtidos para que possa tomar a sua conduta. A gente vai tentar, muito resumidamente, discutir esses aspectos hoje. Então, o eletro tem uma indicação bastante ampla, né? Um primeiro grupo de pessoas que pode se beneficiar da realização do exame são as pessoas que têm alguma disfunção ou doença cardiovascular conhecida. O eletro é uma ferramenta essencial na avaliação do doente com doença cardíaca, né? Ele serve na avaliação inicial. Então, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, as doenças das válvulas cardíacas, a doença de Chagas na sua forma cardíaca, né? Então, todo paciente precisa de um ECG, mas ele também pode ser visto na resposta à terapia, né? Se o paciente tem uma arritmia, eu quero ver como que aconteceu essa resposta e eu preciso de um eletro para documentar isso, né? Algumas vezes o paciente já tem doença cardíaca e precisa tomar algum medicamento cardiotóxico e isso precisa ser avaliado também, né? Ou muitas vezes a progressão da própria doença ela acontece com novos achados eletrocardiográficos. Isso acontece na doença arterial coronariana, na doença de Chagas. Então, o aparecimento de uma nova alteração eletrocardiográfica pode ter implicações clínicas, né? Assim, o exame pode ser necessário no segmento, quando aparecem novos sinais ou sintomas, rotineiramente, quando o paciente tem um marcapasso, um cardiodesfibrilador, ou mesmo em algumas condições de tempos em tempos. Se o paciente tem uma doença de válvula aórtica, você vai repetir o eletro periodicamente para avaliar a própria progressão da doença. E se esse paciente precisar realizar uma cirurgia de médio ou grande porte, né, esse paciente precisará do ECG na sua avaliação pré-operatória inicial. O segundo grupo de condições são aqueles que estão em risco de desenvolver uma doença cardíaca. Os pacientes com hipertensão ou com a forma indeterminada da doença de Chagas são os dois grandes exemplos que nós temos aqui, né? Também aqui o eletro é utilizado na avaliação inicial ou se essa pessoa está utilizando alguma droga com efeito cardíaco, seja uma droga lícita ou mesmo uma droga ilícita, né? Anfetaminas, drogas que podem ter efeito sobre o sistema cardiovascular, né? Ou mesmo com uma suspeita de uma sobredose de alguma droga de uso clínico, como atenolol, propranolol. Se o paciente toma uma dose maior, faz uma frequência cardíaca mais baixa, o eletro é uma indicação clara, né? Também aqui o eletro é utilizado na avaliação da resposta à terapia e o segmento, de uma forma muito semelhante ao que a gente falou para os pacientes com doença cardíaca, mas obviamente com intervalos mais espaçados ou mais ocasionais, mas sempre que existe algum evento que pode modificar a função cardíaca, o ECG é útil na avaliação desses pacientes. Também, especialmente as pessoas acima de 40 anos, que vão submeter uma cirurgia de médio ou grande porte, o ECG faz parte da avaliação rotineira desses pacientes. E o terceiro grupo, o grupo um pouco mais controverso de indicação, são as pessoas sem doença cardíaca, né? O eletro ele não é um exame de rotina, realiza o eletro sem que exista uma indicação, né? Mas sempre que existe a utilização de medicamentos com efeitos sobre o aparelho cardiovascular, ou que a pessoa tem alguma profissão que pode trazer risco a outras pessoas, um piloto de avião, um motorista de caminhão, né, ou que são submetidos a um estresse cardiovascular muito grande, ele trabalha com incêndio, é policial, bombeiro, né, essas pessoas têm uma indicação de realizar o ECG em uma avaliação inicial, né. Também se vai utilizar algum medicamento, você pode repetir esse ECG, e as cirurgias de grande e médio porte, mesmo em pessoas que não têm doença cardíaca, o ECG pode ser uma ferramenta útil, em especial naqueles acima de 40 anos. Assim como vocês podem ver, existe uma grande gama de condições
e nada como o médico assistente que conhece a condição de cada paciente para avaliar qual é a indicação da realização do ECG em um caso específico. Depois que o exame é realizado, nós precisamos que ele seja laudado, que exista uma avaliação dos achados normais ou anormais que existem dentro do traçado obtido, né? E existem recomendações nacionais e internacionais para como esse laudo deve ser feito, né? Existe uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia que diz basicamente que nós temos que ter um laudo descritivo e um laudo conclusivo. No laudo descritivo são feitas as mensurações, é feita uma descrição dos achados normais ou anormais de cada ECG. Enquanto no laudo conclusivo nós chegamos a uma lista de diagnósticos eletrocardiográficos. Um diagnóstico eletrocardiográfico não é a mesma coisa de um diagnóstico clínico. É um conjunto de achados que tem uma característica eletrocardiográfica e que pode ter uma repercussão sobre a prática médica. Esse laudo eletrocardiográfico no sistema de saúde, ele é feito então a partir da análise do ECG basal, e essa análise ela depende das mensurações feitas ao eletrocardiograma. Essas mensurações consideram então o fato de que existe no ECG é tudo medidinho, né? Então a duração, cada quadradinho daquele papel quadriculado mede 0,04 segundos no eixo X, no eixo horizontal, enquanto no eixo vertical vale 0,1 milivolts, né? Então, na verdade, todas essas mensurações são feitas da duração da onda P, duração do complexo QRS, dos intervalos PR e intervalo de repolarização, intervalo QT. Isso é corrigido para a idade, para a frequência cardíaca, existem tabelas de correção. Os eixos elétricos são avaliados, então, para onde está dirigindo a atividade elétrica cardíaca, né? Qual que é o sentido, a direção, o sentido e magnitude, né? E tudo isso é condensado, então, numa avaliação global do ECG. A nossa ferramenta de análise, ela permite que muitas dessas medidas sejam feitas automaticamente, mas o cardiologista revê todos esses aspectos, né, e chega até uma conclusão, né? Essa conclusão, a partir de um traçado específico tal, ela é feita, como recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, por um laudo descritivo, em que se fala a frequência cardíaca, a duração dos intervalos, e uma conclusão, na qual os diagnósticos eletrocardiográficos são citados. E aí vem a pergunta, depois disso, o que o médico assistente, o médico que está na ponta frente ao paciente, deve fazer com tais achados? E a gente vai se enfocar aqui hoje basicamente em dois grupos de condições. As condições que trazem risco à vida e que merecem uma conduta imediata, são frequentemente emergências médicas, e as condições que merecem uma modificação de conduta, que são significativas, né? Sendo essa modificação variável dependendo do contexto clínico, da situação de cada paciente. Entre as condições que trazem risco à vida, a gente ressalta as taquicardias ventriculares, as bradicardias, no caso os bloqueios atrioventriculares e a doença do nó sinusal, e o infarto agudo do miocárdio, né? A primeira dessas condições, então, é a taquicardia ventricular. A taquicardia ventricular, ela é composta, então, por vários complexos, né, QRS, que são de origem ventricular sucessivos, né? Eles têm uma frequência acima de 100 batimentos por minuto e classicamente não tem um acoplamento com a atividade atrial. Então é uma atividade absolutamente anômala, gerada nos ventrículos, né? E que pode ser instável em algumas condições, né? Nós temos taquicardia ventricular predominantemente nos pacientes cardiopatas, que já têm alguma doença cardíaca de base, né? Isso às vezes na vigência de algum processo agudo, como infarto agudo do miocárdio, né? A taquicardia ventricular mais perigosa é o que a gente chama de taquicardia ventricular sustentada, aquela que dura pelo menos 30 segundos sucessivos, então, ou que degenera antes disso em fibrilação ventricular, né? Essa arritmia é uma arritmia que antecede a fibrilação ventricular, tem um alto risco de degenerar em uma
arritmia maligna que causa a morte, né? Trata-se então de uma emergência médica, né? O paciente em taquicardia ventricular tem que ser encaminhado para um serviço de urgência, SAMU, UPA ou que estiver disponível, né? Para que haja a cardioversão, para que o ritmo volte ao ritmo sinusal, seja por cardioversão elétrica ou por uso de medicamentos, por cardioversão química, no sentido de evitar a mais temida das arritmias, que é a fibrilação ventricular, essa sim, que pode causar a morte. Existem formas de taquicardia ventricular menos graves, né? A taquicardia ventricular não sustentada é definida como a presença de 3 batimentos ventriculares até 30 segundos de arritmia, né? Essa taquicardia ventricular não sustentada é muito menos grave, mas ela está associada a um risco maior de morte em diversas condições clínicas, né? Ela exige uma consultoria, uma teleconsultoria, existe uma avaliação do especialista, ou se o médico tiver essa habilidade, mas ela não exige habitualmente um encaminhamento desse paciente para o serviço de urgência, exceto quando nós temos outras condições clínicas associadas que motivam isso. Quando está acontecendo, por exemplo, na vigência de um infarto agudo, o paciente está chocado ou em alguma outra condição dessas, né? Por fim, a gente deve lembrar que a forma mais comum das arritmias ventriculares, não é uma taquicardia em si, são as extrasístoles ventriculares, né? Você tem extrasístoles ventriculares que têm que ser diferenciadas das extrasístoles atriais. As extrasístoles ventriculares geralmente são alargadas, enquanto as extrasístoles atriais, geralmente, 80% das vezes, simulam um batimento normal, só que um pouco mais precoce, né? Extrasístole acontece em todo mundo. As pessoas normais podem ter extrasístoles, mas quanto mais grave a doença cardíaca de base, mais provável que as extrasístoles estejam presentes, né? Habitualmente nós não tratamos a extrasístole, a não ser quando provoca muito sintoma ou é frequente demais, e aí você precisa de uma avaliação quanto ao uso de medicamentos. É uma arritmia geralmente que não precisa receber medicamentos específicos. Do outro lado do espectro das arritmias, nós temos as bradiarritmias. São as condições que cursam com o alentecimento ou interrupção da formação ou condução do estímulo elétrico no coração, né? Quando existe uma falha entre o átrio e o ventrículo, nós chamamos de bloqueio atrioventricular. Quando existe uma dificuldade de saída do estímulo do nó sinusal, nós falamos em disfunção ou doença do nó sinusal, que frequentemente está associada a uma doença difusa do sistema de condução. As causas são as mais diversas possíveis. Quase toda doença cardíaca pode estar associada aos bloqueios atrioventriculares e a doença do nó sinusal, que pode acontecer de forma congênita, de forma isolada, mas a grande maioria das vezes nós temos o envelhecimento do sistema de condução com fibrose e calcificação, que é chamada de doença de Lev-Lenegg, ou na vigência da doença arterial coronariana, o infarto agudo, né? No nosso meio, na região sudeste e nordeste e centro-oeste do país, a doença de Chagas é uma causa muito importante, e muitas vezes esse bloqueio, essa disfunção do nó sinusal, ela é precipitada pelo uso de medicamentos como beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, que podem piorar tanto a formação como a condução do estímulo elétrico cardíaco. Nós sabemos que os bloqueios atrioventriculares podem ser divididos em 3 graus, né? O mais grave, o que nos preocupa mais, é o bloqueio de 3º grau, aquela condição em que nenhum estímulo atrial chega até os ventrículos, fazendo com que exista uma dissociação completa entre átrios e ventrículos. Frequentemente a frequência cardíaca está abaixo de 40 batimentos por minuto, que torna essa condição grave, com risco de parada cardiorrespiratória e evolução para a morte. Frequentemente esses pacientes têm sintomas também. Então a nossa preocupação é muito maior no bloqueio AV de 3º grau, mas existem outras formas de bloqueio. Existe uma forma mais simples e mais benigna, que raramente precisa ser tratada, que é o bloqueio AV de 1º grau, que é simplesmente o aumento do intervalo PR. Demora mais tempo para o estímulo sair dos átrios e chegar até os ventrículos. Existem uma série de condições com bloqueios de 2º grau, em que alguns estímulos atriais atingem os ventrículos, mas outros não, né? Então nós temos ondas P bloqueadas, e dependendo do tipo de bloqueio, eu falo que é um bloqueio MOPS tipo 1, quando há aquele prolongamento progressivo do intervalo PR, o chamado fenômeno de Wenckebach.
o bloqueio súbito, o bloqueio MOBS tipo 2, né, que geralmente é mais grave do que o MOBS tipo 1. O MOBS tipo 1 vem que acontece em pessoas normais. E as formas mais avançadas, 2:1, ou mesmo bloqueio de segundo grau avançado, que se comporta de uma forma muito semelhante com o bloqueio de terceiro grau. De todo modo, os bloqueios atrioventriculares eles merecem uma avaliação. O eletro é uma ferramenta extremamente útil e eles podem se constituir urgência, como a gente vai ver a seguir. Também precisamos avaliar a doença do nó sinusal, que se manifesta por pausas sinusais, ou bloqueios sinoatriais, intervalos em que não há nenhum batimento cardíaco, tem um batimento normal, há uma pausa em que não aparece uma onda P, um complexo QRS, e um batimento sinusal retorna a seguir, ou mesmo um batimento de escape. Pela associação com a bradicardia sinusal intensa, então a frequência cardíaca geralmente abaixo de 50, muitas vezes abaixo de 40 batimentos por minuto, com o aparecimento de um ritmo de substituição ou escape, e a síndrome Brady-Tach, que é a coexistência da fibrilação atrial com longas pausas sinusais, uma condição particularmente grave, já que o paciente geralmente é sintomático e ele não pode ser tratado para evitar a arritmia relativamente rápida, porque ele já tem uma bradiarritmia associada. O que importa é que, algumas vezes, a bradicardia, por doença do nó sinusal ou bloqueio AV, se constitui como emergência médica. Geralmente, quando a frequência cardíaca está abaixo de 40, quando nós temos pausas acima de 5 segundos, no caso da doença do nó sinusal, ou acima de 3 segundos no bloqueio atrioventricular, acontecendo em vigília, né? Em especial quando existem sintomas relacionados a essa a condição, seja síncope, desmaio, hipotensão, hipoperfusão, dispneia, dor torácica, o paciente se torna agudamente enfermo e, nesse caso, nós precisamos avaliar a necessidade de um marcapasso, seja temporário, seja definitivo, dependendo das condições clínicas desse paciente. A terceira e a última das condições agudas que nos trazem bastante incômodo e necessitam de uma ação imediata é o infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio é principal causa de morte no Brasil e no mundo. Ela é extremamente comum, então acontece quanto mais idosa a pessoa, quanto mais fatores de risco ela tem, mais provável que a pessoa tenha um infarto. E do que tange a nossa aula, o que é importante é que o tempo até o início da reperfusão ele é essencial para a instituição do tratamento e para que você salve vidas, né? Quanto mais precoce é o início da reperfusão, da tentativa de abrir essas artérias coronárias que fecharam e provocaram o infarto, mais provável que a gente salve vidas na abordagem terapêutica do infarto. Isso significa que, no contexto de um atendimento, o aparecimento de um eletro com infarto enseja a necessidade que o médico tome a conduta o mais rápido possível de encaminhar esse paciente para urgência, chamar o SAMU e eventualmente iniciar algumas medidas com esse paciente dentro da mesma unidade, né? A gente reconhece o infarto pelo aparecimento do supradesnivelamento do segmento ST de pelo menos 1 milímetro em 2 derivações periféricas contínuas ou 2 milímetros em 2 derivações precordiais contínuas, né? Existem uma série de considerações acerca disso, existem outras condições que produzem o supra de ST, mas esse é o diagnóstico eletrocardiográfico básico, né? Nós também consideramos como infarto o aparecimento de um novo bloqueio de ramo esquerdo, né? Ele é equivalente ao supra, especialmente se o paciente estiver agudamente enfermo, né? Lembrando que um eletro normal não exclui o infarto, né? Assim, o infarto ele tem uma evolução eletrocardiográfica. Inicialmente não existe o supra nos primeiros minutos. Esse supradesenlamento ele vai aparecendo gradualmente até que há um aparecimento de uma onda Q e uma inversão da onda T já com alguns dias depois do início do infarto. Como é um processo dinâmico, né? Primeiro, nós temos que atender esse paciente o mais rápido possível. O paciente com dor torácica, com suspeita de infarto, deve ser visto rapidamente, né? Deve ser realizado o ECG em até 10 minutos da admissão na unidade hospitalar, ou unidade de pronto atendimento, ou mesmo atenção básica, né? O eletro ele deve ser repetido em 5 a 10 minutos para que a gente possa documentar essas alterações dinâmicas que ocorrem, em especial se esse primeiro eletro não for completamente claro, né? Se o paciente ficar em observação, o eletro deve ser repetido de tempos em tempos ou quando aparece um sintoma novo.
De uma forma geral, o que é importante saber é que o supra do ST ele está relacionado apenas a uma das condições que compõem o conjunto da síndrome coronariana aguda, que é a síndrome coronariana aguda com supra-desnivelamento do segmento ST, né, que leva então a condição patológica subyacente ao infarto com supra de ST. Né. Nós temos outras condições em que o eletro se altera de uma maneira menos típica, sem o supra de ST, que um conjunto que nós chamamos de síndrome coronariana aguda, sem supra de ST, mas todos esses pacientes merecem ser abordados com cuidado intensivo. Né? Então nós temos que ter, a clínica é muito importante aqui e a observação desse paciente é extremamente importante. Por outro lado, dos pacientes com síndrome coronariana aguda com supra desnivelamento do segmento ST, nós temos o limite do tempo, nós temos até 12 horas para estabelecer a terapia de reperfusão, seja o medicamento seja obstetrado ou a artéria ser aberta na angioplastia primária, né? Isso significa que as condutas têm que ser tomadas com bastante rapidez e agilidade. Assim, nós temos essas três condições, que são aquelas que nos trazem maior preocupação quando o paciente realiza um eletrocardiograma e que nós sabemos que existe o fluxo dele, do eletro ser realizado, o laudo ser dado, o médico avaliar a seguir, e todo o cuidado deve ser tomado para que a conduta seja feita o mais rápido possível nos casos de emergência médica. Nós gostaríamos de listar apenas algumas outras condições em que há uma necessidade de mudança da conduta, na grande maioria das vezes, se o achado, se o diagnóstico é obtido para esses pacientes. Né? Então, condições importantes para a conduta clínica, e a primeira delas é a fibrilação atrial. Na fibrilação atrial, nós temos uma irregularidade dos batimentos cardíacos, então o intervalo RR, intervalo entre os batimentos cardíacos, varia. Né? Não há onda P normal, então a atividade atrial ela deixou de existir da forma convencional, mas nós temos ondas F irregulares, então tem esse traçado que parece uma interferência com irregularidade do ritmo cardíaco. Né? Essa arritmia acontece predominantemente após os 40 anos de idade. Ela é rara e aqui nós temos a prevalência no nosso banco de dados da rede de teleassistência de Minas Gerais, mostrando que realmente a partir dos 60, 70 anos que nós temos um grande número de pessoas com fibrilação atrial. Essa arritmia ela está associada com sintomas e principalmente com risco de o paciente evoluir com acidente vascular cerebral. Né? Ela tem formas distintas, se ela dura menos que 7 dias e retorna espontaneamente ao normal, ela é chamada paroxística. Se ela dura de 7 dias a 12 meses, a gente chama de persistente. Ou se a gente considera que ela vai persistir ou ela tem mais que 12 meses, ela é chamada de permanente. E ela é diferente se a pessoa tem uma doença cardíaca valvar associada, especialmente da válvula mitral, ou se é uma fibrilação atrial não valvar. Mas o que importa é que para cada um desses pacientes a gente tem que calcular o risco de episódios embólicos, em especial do acidente vascular cerebral. Existem vários scores de risco, o CHA-DSVASc, como é chamado, isso está mostrado aí, que considera itens bastante simples como idade, insuficiência cardíaca, hipertensão, e a partir do cálculo desse score nós decidimos ou não pelo uso de anticoagulantes. De uma forma geral, a gente indica os anticoagulantes no paciente que tem fibrilação atrial e que tem um CHA-DSVASc de pelo menos 2. Então, estou falando aqui dos casos não valvares. Né? Então, se o paciente tem uma idade acima de 65, tem 66, 68 anos e é hipertenso, por exemplo, ele já preencheria esse score de 2 e necessitaria utilizar um anticoagulante, seja ele a varfarina, disponível no SUS, seja ele os novos anticoagulantes que não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde ainda. O que é importante é que aqueles que usam varfarina precisam fazer o controle regular do RNI para ajuste de dose. Esse ajuste tem que ser feito com bastante frequência. E esses pacientes também vão precisar de outros aspectos terapêuticos, como o controle da frequência cardíaca, que deve ficar entre 60 e 100, né? E alguns casos necessitam da cardioversão elétrica. Também entre as arritmias que podem mudar a conduta, nós temos os bloqueios intraventriculares, o bloqueio de ramo esquerdo e o bloqueio de ramo direito, que o eletrocardiograma são identificados basicamente por alterações morfológicas em V1 e V6, né?
e eles são todos associados ao fato de que o QRS é alargado, que o complexo QRS, que mostra a despolarização dos ventrículos, ele dura mais que 120 milissegundos. No caso do bloqueio de ramo esquerdo, ele tem um aspecto bizarro, com ondas negativas em V1, ondas positivas em V6. Ele está associado com doença cardíaca. Raramente o bloqueio de ramo esquerdo acontece em uma pessoa sem doença cardíaca. Há um risco de morte aumentado e ele indica a necessidade de uma investigação clínica. O bloqueio de ramo direito, ele altera de uma forma diferente o eletro, é alargado, mas está em esse padrão R, S, R' em V1, com uma onda S alargada em V5 e V6. Ele pode acontecer em algumas pessoas normais. Na ausência de cardiopatia, ele tem pouca implicância sobre o prognóstico, mas ele está associado ao risco aumentado de morte também em pacientes que têm doença cardíaca e exige uma avaliação específica. Ainda entre as alterações que nós precisamos avaliar, uma delas é a sobrecarga ventricular esquerda, que é um marcador da hipertrofia ventricular esquerda. O ecocardiograma é um exame muito mais útil para avaliar a hipertrofia ventricular esquerda do que o eletro, mas o eletro é muito mais disponível. Então, muitas vezes, nós precisamos utilizar o eletro para avaliar a presença ou não de hipertrofia ventricular esquerda. Um conjunto de alterações define a presença da sobrecarga ventricular esquerda, que frequentemente indica um acometimento cardíaco mais avançado no paciente que já tem uma hipertensão arterial, uma doença da válvula aórtica, condições que provocam uma sobrecarga sobre o ventrículo esquerdo, que responde com a hipertrofia, que passa a contribuir negativamente para a evolução dessa doença com o passar do tempo. Então, o reconhecimento enseja a necessidade de investigação clínica ou mudança terapêutica em alguns casos. E, por fim, alguns pacientes podem ter alterações que podem ser secundárias a um infarto antigo. Uma delas é a inatividade elétrica, a presença de uma onda Q anormal, sugerindo que um infarto prévio aconteceu. Outras causas podem provocar ondas Qs normais, maiores ou mais profundas, mas a gente sempre precisa avaliar qual é o significado dessa onda Q patológica, e muitas vezes excluir a doença arterial coronariana como causa dessa condição. Então, a inatividade elétrica exige que a gente preste atenção nela, assim como as alterações da repolarização ventricular, as alterações da morfologia da onda T ou do nivelamento do segmento ST, que podem ser secundárias a outras alterações eletrocardiográficas, como bloqueio de ramo, sobrecarga de ventrículo esquerdo, mas que podem ser primárias, e nesse caso nós devemos pensar na possibilidade de isquemia miocárdica. De todo modo, vale lembrar que na vigência de um quadro agudo, essas alterações podem ser marcadores também da síndrome coronariana aguda. Essas seriam as alterações mais comuns que podem aparecer num laudo de eletrocardiograma que motivam uma mudança de conduta médica. Nós temos muitas outras, Tem flutter atrial, outras arritmias, intervalo QT longo, outros bloqueios, outras sobrecargas, alterações relacionadas aos íons, ao potássio, ao cálcio. Nossa proposta nesse caso é que cada uma dessas alterações sejam avaliadas dentro de um contexto clínico e que, se necessário, a teleconsultorias sejam realizadas para auxiliar o médico da atenção primária ou da clínica médica que não tenham familiaridade e habilidade prévia de abordar esses casos. Alguns desses casos, sim, vão precisar ser encaminhados para serem avaliados pela atenção especializada. Mas, de todo modo, a avaliação do eletro cuidadosa, ela pode sim modificar a conduta, pode reconhecer casos de emergência potencialmente fatais, ou mesmo em casos que não são fatais de imediato, podem fazer com que sejam necessárias mudanças como o paciente é abordado, de uma forma que ele possa viver mais e melhor. Obrigado.